Amém. Muito bom estarmos aqui esta manhã mais uma vez. Todos vocês que nos visitam, fiquem bem à vontade ao nosso meio, sintam-se abraçados pela Igreja Batista no Centro, uma alegria tê-los conosco. A vocês que nos veem em sua casa, muito obrigado por nos permitir estar aí com vocês, que vocês possam ser edificados pela palavra. É sempre o nosso convite. Venham nos visitar assim que der, para que possamos estar nos conhecendo, receber um abraço da nossa igreja. Não esqueçam de dar um toquezinho ali no sininho ali do YouTube, se inscrever para receber as notificações, as mensagens que aqui são postadas. E pode sentar, irmãos, desculpem. É uma alegria estarmos cultuando ao Senhor nesta manhã. E nós estamos na continuidade da leitura da carta aos Efésios, onde Paulo trata alguns assuntos sobre esta igreja, e nós estamos com o nosso tema geral, que é tudo novo, e já estamos estudando já há algum tempo esta carta, e hoje nós vamos chegamos no capítulo 5, e o subtítulo da mensagem de hoje será: diga-me com quem andas e direi quem és. Vocês já conhecem esse ditado, e nós vamos refletir sobre a palavra de Deus nesta manhã, neste capítulo. Eu gostaria que, mesmo assentado como vocês estão, vamos ler aqui o capítulo de Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao verso de número 10. Efésios, capítulo 5, do verso 3 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Verso 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar nesse instante. Pai de amor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de nos permitir acordar no dia de hoje, estarmos aqui cultuando o teu nome. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita este culto como oferta suave a ti. Teu Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Visita, Senhor, nossos corações, as nossas mentes nesse instante, para que não haja interferência ao ouvirmos a Tua palavra. Visita, Senhor, nossos amigos que estão em suas casas assistindo pela rede social. O Senhor possa estar nessas famílias, trabalhando em suas vidas, e que Teu Espírito possa incomodar a tal ponto que onde não houver salvação, aqueles que o Senhor já tem preparado sejam salvos por Ti. E que nós possamos cultuar o Teu nome, Pai, com a motivação única: honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Que o Senhor me dê a capacidade de transmitir a palavra, Deus. Trabalha na minha vida. Senhor, para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. E toda a honra sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Diga-me com quem andas e direi quem és. Uma frase que nós já escutamos várias vezes. E esse texto que Paulo
escreve esta parte do texto do capítulo 5 aqui, que Paulo escreve à igreja de Éfeso, é um texto, algo bastante atual nos dias de hoje. E nós vamos dividir esse texto em duas partes. Do verso 3 ao verso 7, nós vamos tratar do entendimento, a contracultura do reino de Deus. E do verso 8 ao 10, nós vamos trabalhar a prática, a contracultura no reino de Deus. Então nós vamos fazer uma reflexão desse texto de maneira que Deus ele possa, e o seu Espírito possa trabalhar em nossos corações, que possamos sair daqui edificados com esta palavra. Que nós não apenas possamos acenar com as nossas mentes, em concordância com tudo o que será falado aqui, mas que nós possamos entrar em nossas tendas e tirar todos os ídolos que ali possuímos, para que Deus possa fazer a obra dele completa em nossas vidas. Nesse texto, o apóstolo Paulo está abordando um assunto que sabemos é muito presente nos dias de hoje. E quando nós lemos um texto desse, nós lembramos quando nós vamos conversar com os nossos filhos e filhas, nós vamos ter uma conversa sobre um assunto que não é um problema para eles? Não. Nós vamos ter uma conversa sobre coisas que são problemas permanentes em suas vidas. Essa deve ser a nossa conduta. É desta forma que a Bíblia é. Os escritores do Novo Testamento não escreveram para você sobre virtude ou vício, sobre justiça ou pecado, só porque decidiram falar sobre alguns tipos de abstração, de fada do ar, que não tem nada a ver com a vida diária. Se nós praticarmos o que as Escrituras nos ensinam, com certeza, pelo nosso testemunho, dirão quem somos. A importância da palavra de Deus, ela trata de assuntos... Dá licença, deixa eu desligar aqui que está dando microfonia. Essas são as interferências, né? Vou usar o bastão porque a orelha aqui é grande, está dando interferência. Muito bem. Voltando então ao que nós estávamos falando, Paulo inicia nesse texto com um assunto bem presente nos dias de hoje. Ele começa com um apelo. Vamos lá no verso 3. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer entre vocês, como convém a santos. E o verso 4. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação, de graças. Percebemos que Paulo procura ensinar aqueles cristãos de Éfeso, não somente cuidarem de sua alma, como nós vimos nos textos passados e no texto anterior que foi pregado, onde nós vimos ali que nós devemos ser imitadores de Cristo, onde o nosso linguajar deve ser um linguajar que edifique a igreja, onde nós devemos evitar de cometer atos que entristeçam o Espírito Santo, e vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece com as nossas atitudes. Nós vimos então no texto anterior que Paulo, ele se preocupa com a igreja de Éfeso para que eles possam ter uma vida edificada na palavra de Deus, no conhecimento de Jesus Cristo, porque afinal eles são cidadãos de um novo reino, eles têm uma nova identidade, tudo novo se fez naqueles irmãos em Cristo. E Paulo se preocupa com a conduta daqueles cristãos. Paulo, ele
conhece a cidade de Éfeso, e se nós lermos a história e alguns comentários sobre esta cidade, que nós já falamos aqui, é uma cidade totalmente promíscua, uma cidade muito conhecida, muito importante daquela época, porém a sua cultura era muito depravada. Nós temos ali em Éfeso o templo de Diana, que era um templo onde o culto àquela deusa se estabelecia ali naqueles momentos, orgias sexuais, bebedeiras, e as pessoas então viviam naquele contexto daquela cidade. Hoje nós não temos nada disso. Hoje é bem diferente, não é verdade? Tem uma cidade que chama Las Vegas, e tem um nome que o pessoal fala assim: o que você faz em Las Vegas, fica em Las Vegas. E nós então entendemos que a promiscuidade ali é muito grande, a libertinagem ali é muito grande. Mas Éfeso tinha esse contexto. Então Paulo, ele procura tratar na vida daqueles cristãos, daqueles novos cidadãos, porque foram alcançados pela graça, pelo sangue de Cristo, e agora se fizeram novas criaturas. Paulo procura ensinar aqueles cristãos não somente a cuidarem da alma, mas também cuidarem de seu corpo. Algo que muitas vezes nós desassociamos. Nós achamos que a salvação é só a alma, mas a salvação também é para o corpo, porque um dia também o nosso corpo será glorificado, como assim Cristo, ele se fez carne, habitou entre nós, o seu corpo foi glorificado e ressurreto, assim também nós seremos glorificados. Então, a salvação não é somente para a alma, a salvação é para a alma, mas também para o corpo. E Paulo tem esse entendimento para ensinar a esses cristãos. E é algo que nós não devemos desassociar. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no verso 6, 19, diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? O nosso corpo, uma vez redimido pelo sangue de Cristo, não pertence a nós mesmos. Então as nossas atitudes, elas têm que ser diferenciadas. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem és. Paulo ensina aqui, nesse texto também, a contracultura baseada no governo de Deus. Eles precisavam entender que agora são cidadãos do reino, e neste reino, os padrões são totalmente opostos à sociedade que vivem. Era uma cidade promíscua, era uma cidade que tinha tudo para oferecer, uma bandeja de prata para aqueles que quisessem fazer o que quisessem de suas vidas, mas eles estavam naquele contexto. E Paulo, ele fala assim: olha, essa contracultura é baseada no reino de Deus, agora nós somos novas criaturas. E os padrões de Deus, ele não condiz com os padrões desta sociedade que vocês estão vivendo. Então vocês devem tomar cuidado com as suas atitudes, vocês devem tomar cuidado com aquilo que vocês estão fazendo ou desejam fazer. Afinal, se houve conversão na vida de vocês, deve haver mudança de comportamento. Deve haver mudança de caráter. Deve ter o amor à palavra de Deus e a tudo o que é ensinado. Paulo destaca alguns comportamentos que deveriam ser evitados em suas vidas. E o assunto é complicado hoje, né? As pessoas falam, é meio tabu, né? Falar de sexo, moralidade. As pessoas estão mimadas, como nós falamos com os homens essa semana, conversando, bate-papo gostoso. As pessoas estão mimadas. As pessoas não podem ser questionadas pela sua conduta, pelo seu jeito de viver. E Paulo então destaca aqui a imoralidade sexual, a porneia, a pornografia.
Paulo diz assim, olha, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês. Nem sequer mencionado. Se você pensar, cuidado. Nem sequer mencionado. Porque isso não faz parte dos padrões de Deus. Paulo, ele fala da impureza ou da avareza, que inclui aqui imagens, inclui livros obscenos, materiais sugestivos. Paulo, ele fala aqui da linguagem grosseira, gracejos, piadas imorais, e hoje nós vemos piadas até com o nome de Cristo, memes, espalhado pela rede social, e as pessoas curtem e dão risada, conversas que não agradam ao Senhor, conversas torpes, que não edificam, e que degradam o caráter do ser humano. E Paulo, então, ele começa aqui falando desse assunto que deve ser colocado na vida daqueles irmãos, porque Paulo entendia que o contexto em que eles viviam era necessário trabalhar este aspecto em suas vidas. Com certeza, muitos ali saíram daquela vida de promiscuidade. Com certeza, muitos ali foram resgatados pelo sangue de Cristo. E com certeza, ali no meio daquele povo, ainda havia, com certeza, pessoas que foram resgatados daquela promiscuidade, daquele vício da imoralidade do sexo, mas que ainda, às vezes, tentavam querer se inclinar para fazer algo, porque era tamanha o seu vício em relação àquelas atitudes, e o trabalho, então, em questão da palavra de Deus, e o trabalho de Paulo como pastor, como cuidador daquela igreja, era amparar esses irmãos e direcioná-los na palavra de Deus. Paulo ensina como evitar tais comportamentos de uma maneira interessante nesse texto. E nós vemos ali no verso 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Paulo, ele nos lembra aqui o que ele escreveu lá no capítulo 4, no verso 29, que diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando Paulo fala assim, olha, vocês digam palavras de ação de graças quando estiverem sendo arriscados a cair nesse contexto, vocês têm que agir com ações de graça, palavra de graça, palavra que edifica as suas vidas, palavras que vão mostrar às pessoas que você é diferente, quem está no controle da sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Palavras que possam realmente estabelecer o seu caráter, porque você tem um Deus, um cuidador que está com você. Você é diferente desta sociedade. Eu devo ser diferente desta sociedade, porque Cristo, Ele habita em mim. Eu sou o corpo do Jesus Cristo, eu sou o corpo que o Espírito Santo habita, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, Paulo dá essa sugestão. Olhem, agem com palavras de graça, palavras que exalte o nome do Senhor, para que vocês não usem de gracejo, de palavras torpes, palavras que não condiz com a linguagem deste novo reino, a linguagem que não demonstram diferença em suas vidas. E o verso 5, nenhuma pessoa imoral tem herança no reino de Cristo e de Deus. Uma visão que está em contraste com o mundo atual, que diz que a imoralidade é uma doença, mas Deus a chama de pecado. Dizem que a solução é psicanálise, enquanto Deus diz que é regeneração.
somente terão parte no reino de Deus aqueles que forem regenerados pelo sangue de Cristo. E no verso 6, Paulo fala sobre as palavras vazias. Então, quando nós somos regenerados, verso 5, nós entendemos que aqueles que praticam tais atos, que continuam nesta vida de dualidade, porque fala que é crente, fala que é alcançado pelo sangue de Cristo, mas segue outros deuses. Deus não é dualista. Deus, ele é único. Ele ama, mas ele corrige, ele derrama da sua justiça sobre aqueles que praticam tal atos. Mas Deus também, ele regenera aqueles que se colocam diante dele, aqueles a quem o Espírito Santo derrama de sua graça. Nos dias de Paulo, no verso 6, ele diz o seguinte: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Palavras vazias. Nos dias de Paulo, naquele contexto, os gnósticos argumentavam que pecados do corpo poderiam ser cometidos sem danos à alma e com impunidade. Pode fazer o que vocês quiserem, pode praticar o sexo que vocês quiserem, pode participar dessa pornografia que vocês quiserem. Olha, isso não vai ter condenação em suas vidas. Afinal, Deus é amor, Deus é amoroso, Deus, ele me ama, Deus, ele passa a mão na minha cabeça: meu filho, você caiu mais uma vez, né? Mas olha, o Espírito está aí, ele geme por você com gemidos inexprimíveis, ele vai te ajudar. Aí eu caí mais uma vez: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu não estou conseguindo conquistar, eu não estou conseguindo crescer. Calma, meu filho, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. O Senhor é amor, mas ele é justo. Então, os homens naquela época que ouviam esses dizeres, tornavam avarentos, se tornavam gananciosos quanto à prática da imoralidade em geral. Então, já que não há impunidade, vou me debaldar neste meio. Em nossos dias, nós temos aqueles que pregam que Deus é muito bom para condenar a todos, mas suas palavras são vazias. Deus é muito bom para condenar a todos. Todos vão para o céu. Imagina, Deus é amor. A excelência do amor de Deus a gente não consegue compreender, mas ele é um Deus passivo, um Deus amoroso. Palavras vazias, que tornam o cristianismo hoje secular, que tornam o cristianismo hoje evangeliquez. Todo mundo é crente, Deus ama todo mundo. Hoje não estamos nos preocupando em discipular aqueles que estão diante da palavra de Deus. As pessoas fazem parte da igreja e tudo bem, mas nós não vemos o contexto da vida dessa pessoa, nós não conversamos com esta pessoa, nós não tentamos identificar algo que nós possamos, como igreja, ajudar estas pessoas, e aí nós começamos a ouvir estas palavras vazias. Hoje em dia as pessoas dizem que o apetite do corpo é necessário e até benéfica, sendo sua repressão a responsabilidade pelo desenvolvimento de desvios de personalidade. Se você abre a internet, sexo é o melhor remédio para emagrecer. Sexo generalizou de uma tal maneira que a indústria pornográfica hoje, ela arrecada mais de 13 bilhões de dólares por ano, bem mais que isso. O investimento que nós estamos vendo nesta área do sexo hoje na sociedade é enorme. Uma propaganda de um arroz, tem uma mulher seminua do lado. Uma propaganda de uma água, tem uma mulher seminua ou um homem seminu do lado. Investimento na área deste ato de pornografia, que naquela época Paulo enfrentava esse problema, mas com a sua sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, colocava os irmãos daquela igreja cientes de que precisavam, então, mudar sua vida.
Paulo orienta aqueles cristãos a não darem crédito a tais ensinamentos, porque Deus ama, mas derrama de sua ira contra aqueles que não honram o seu nome. No verso 7, então, Paulo, ele tem aqui algo que chama bem a atenção desses irmãos. Ele tem um imperativo aqui, e ele diz: portanto, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês e orientando vocês, portanto, não participe daquilo que eles fazem. Vocês são do reino de Deus. Vocês são cidadãos deste reino. Vocês são diferentes desse reino. Ainda que somos suscetíveis às tentações, precisamos combatê-la. Veja bem, Paulo aqui, ele não está falando que, gente, não pratique sexo, sexo é uma nojeira, sexo não vale de nada, sexo não é algo de Deus, não. Paulo não está dizendo isso. Sexo é maravilhoso. Mas Paulo, ele está tratando da imoralidade sexual. Paulo está tratando daquelas pessoas que colocam sexo em prioridade em suas vidas, a imoralidade em prioridade em suas vidas. Paulo está tratando de que, olha, o sexo zeloso, o sexo que o Senhor colocou para os homens é entre o marido e a esposa. É do casamento, não antes do casamento. Não no namoro, não no noivado. Vamos nos conhecer, né? Noivado. Namoro, a gente já vai casar mesmo. É só trocar aliança de dedo. Não existe este meio no povo, e não deve existir esta conduta no povo que é considerado cristãos, aqueles que foram regenerados. Bênção, é maravilhoso. Mas quantas vezes nós deixamos de conversar sobre assuntos desse em nossa família? Tive a oportunidade de alguns meses atrás, bater um papo desse com meus sobrinhos. Galerinha de 13, 14 anos, flor da pele, os hormônios lá em cima. Vamos na hamburgueria aí, vamos lá comer um hambúrguer gostoso. Depois a gente vai ter um papo de macho. Nós vamos ter um papo reto. Pudemos ali então conversar sobre esses assuntos e muito mais assuntos que deveremos estar com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas adolescentes. Nós como pais, precisamos ter esse momento de abraçar o nosso filho, falar assim: filho, vamos aqui, vamos ter um papo, eu quero ver o que você está acompanhando na internet aí. Me mostra aí as páginas que você está acompanhando na internet. Filhão, isso daqui, olha, que você está vendo, é bom, mas vamos aqui, vamos na palavra de Deus, vamos ver o que Deus nos ensina. Acompanhar esta juventude das suas amizades, a quem elas estão acompanhando. Tentar identificar que tipo de página, que tipo de site, que tipo de relacionamento eu estou tendo hoje nas redes sociais. Para que nós possamos então nos instruir na palavra e entender que a contracultura do reino de Deus, ela é na contramão desta sociedade caótica, que tenta empurrar goela abaixo a nós, que conhecemos a palavra, que tudo é normal. Ideologia de gênero, e por aí vai afora. Aborto, e por aí vai afora. E se nós somos instruídos pela palavra de Deus, nós começamos a entender que eu tenho algo a conhecer mais ainda sobre este Cristo. E eu tenho algo a fornecer, algo a dar àqueles que convivem comigo. Um assunto que nós repudiamos, imagina, falar de sexo, para quê? Eu já sei tudo. Às vezes nós escutamos crianças de 12 anos, falam assim: tio, falar sobre esse assunto não, isso aí eu já sei. Já sabe? Poxa, eu estou com 55 anos e ainda estou aprendendo. Mas aí, quem que te ensinou tudo aí? Lá na escola, lá, a sexóloga da escola. Ok. Os amigos da escola também, né, tio? Pois é, então você não sabe de nada.
A cada dia nós aprendemos e a cada dia nós somos surpreendidos com coisas aberrantes, que quando nós olhamos, falamos assim, poxa, eu pensei que vi de tudo, mas ainda acho que vai aparecer mais coisas pela frente. Temos que nos conscientizar que a palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus, ela não deve ser romantizada. Não é um livro que foi escrito apenas para eu conhecer que tinha um povo de Israel que era cativo lá no Egito e eles foram libertos do cativeiro. Eu não posso olhar para os Salmos e ver os Salmos somente, unicamente como um livro de poesias. Eu não posso romantizar a palavra de Deus. E aí no verso 8... depois desse imperativo, está escrito, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Paulo conhecia aquela igreja. Paulo disse àqueles cristãos, vocês eram personificação das trevas. Vocês não eram trevas, vocês eram a personificação das trevas. Vivam em plena escuridão, viviam em plena escuridão. Agora vocês são luz no Senhor, porque Ele é a luz, e vocês estão nele. Assim como a luz faz dissipar a escuridão, assim suas vidas devem dissipar o pecado. Agora vocês são luz, vocês foram agora conquistados pelo Espírito Santo do Senhor, por Jesus Cristo, e agora nós passamos das trevas para a luz. Onde nós personificávamos as trevas, agora não tem mais isso. Porque a luz, ela dissipa as trevas. E assim como a luz dissipa as trevas, nós precisamos então, como filhos da luz, dissipar o pecado que está no nosso meio. E no verso 9 a 10, vemos Paulo falando, vemos agora os tipos de frutos desta luz. São bondade, justiça e verdade. E a bondade aqui, ela constitui aqui toda a excelência moral. Bondade aqui não quer dizer que você deve ser bonzinho, conivente com a pessoa que está cometendo atos ilícitos. Você está vendo que a pessoa está errada, a pessoa está compartilhando com você que está errado, aquilo que está errado, e você puxa, mas você não deveria fazer isso, né, cara? Mas poxa, é chato, eu vou estar orando por você. Eu falei, não, peraí, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar, sério. É sério isso mesmo que você está falando? Você acha que a sua conduta, ela condiz com os padrões de Deus? É isso mesmo que você está me falando? Não. A palavra que eu prego, a palavra que eu vivo, a palavra que eu procuro viver, ela está na contramão disso que você está pensando. Nós temos medo hoje de pregar e falar sobre o pecado. Não se prega mais sobre o pecado nas igrejas. O pragmatismo tomou conta das igrejas, algumas, nem todas, ainda existe as igrejas ainda que procuram estar saudáveis na palavra, mas quando nós vemos o pragmatismo envolvido na igreja, tudo é lícito. Não importa que você tenha a sua vida sexual diferenciado, o importante é você estar junto, ouvindo a palavra. Antes de você estar aqui dentro, ouvindo a palavra, não estamos contra ninguém estar ouvindo a palavra de Deus, aqueles que têm as suas opções, mas nós não podemos estar conivente com o pecado. Todos são bem-vindos diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela quer entrar no seu coração, ela quer entrar no meu coração e transformar o meu caráter, a minha conduta. O Senhor nos ama a tal ponto de enviar o seu filho, o seu único filho na cruz, para derramar o sangue dele na cruz por você e por mim. A graça de Deus é maravilhosa. Mas os padrões de Deus vão na contramão deste mundo. E esta bondade, ela constitui aqui toda a excelência moral, que é este fruto que o Senhor coloca em nossos corações. A justiça é toda a integridade com Deus e com os homens. Integridade com Deus e com os homens. Aquilo que eu professo diante de Deus,
eu devo professar diante dos homens. Eu amo a este Deus. E esse Deus, Ele trabalha no meu caráter a ponto de eu influenciar aqueles que estão ao meu redor, para que eles possam entender esta integridade que Deus coloca em nossos corações. E aí nós temos aí no verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A palavra do Senhor no verso 8 diz assim: vivam como filhos da luz. Viver na luz põe em prova cada pensamento nosso. É interessante isso. Quando estamos diante da palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, o Senhor revela em nosso coração, o Senhor revela as atitudes que não agradam o seu coração e nos faz mover mais para a direção de Jesus Cristo. Ela põe à prova todo o nosso pensamento, e como nós começamos a descobrir isso, nós começamos a cultuar ao Senhor com mais vigor, com mais intensidade, porque o Senhor trabalha nos nossos corações de maneira maravilhosa. Ele revela e Ele abre. Você pensa que o Senhor, Ele não abre o porãozinho do seu coração? Nós temos aquele porãozinho, né? Aquele é segredinho meu, só eu sei, o Senhor sabe. E Ele olha e fala assim: olha, está vendo, Josué? Aquilo ali que está no seu porão, você deve tirar, deve cuidar daquilo. Porque eu quero que você entenda que essas coisas, elas podem prejudicar a sua vida. Sabe o seu relacionamento, marido, esposa, no seu lar? Vocês devem tratar com cuidado e com carinho, com zelo, todos os assuntos, a fim de que vocês não possam estar criando raízes de tristeza, de amargura em suas vidas, a ponto de se distanciar um do outro. Existem casais que, se não tiver sexo todos os dias, não existe amor. Se a esposa rejeita, você não me ama, você não quer ficar comigo. Se o marido rejeita, você, desculpa a palavra, é um frouxo. Eu preciso de um homem. E o pecado também aqui é porneia. Porque a ganância pelo sexo se faz presente naquele relacionamento. Nós não devemos pensar que isso tudo que Paulo trata é só para aqueles que praticam a imoralidade lá fora. Mas quantos casamentos e quantos relacionamentos dentro da igreja estão sendo sustentados por esta pragmatização de que o sexo, ele é saudável e deve sim ser feito todos os dias. É bênção do Senhor, mas desde que nós entendamos que é para a honra e glorificação do Senhor também. Porque eu sou o corpo de Jesus Cristo, eu sou o corpo da igreja, eu sou o corpo, eu sou o templo do Espírito Santo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos a extensão do corpo de Cristo. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Cada palavra e cada ação que produzem em cada área de nossa vida será posta sobre a luz de Deus. John Stott dizia que cristãos devem aprender a ler a cultura e a escritura. E muitas vezes nós estamos só lendo a cultura e deixando de ler as escrituras. A palavra de Deus está na estante, a casa do cristão onde tem mais Bíblia e onde se menos lê. Você tem várias traduções, mas quando nós começamos a ler as escrituras, nós começamos a ganhar uma lupa tão maravilhosa que o Senhor nos dá, que começamos a entender que esta cultura, esta sociedade, necessita de pessoas diferentes, com caráter estruturado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Por isso que jamais deveremos romantizar a Palavra de Deus. O padrão de vida aqui nessa contracultura que devemos viver,
atinge tanto grandes como pequenos. A nossa família não está reduzida só nos adultos. As crianças estão largadas. A cultura, ela ensina que todas essas ações, toda essa parte de sexualidade, de homossexualidade, tudo que envolve a parte do sexo, a responsabilidade é da pedagogia da escola secular. Não estamos acompanhando os nossos crianças, os nossos pequenos. Precisamos tomar cuidado com o que eles estão aprendendo na escola. Precisamos ter cuidado com o que eles chegam na escola. Os pais não têm mais a capacidade de abrir a mala daquela criança e ver o material ali contido. Os pais, eles não participam das reuniões escolares, onde decisões são tomadas ali pelos pedagogos, que se acham, muitas vezes, os donos da razão. E nós precisamos ter coragem de enfrentar esta sociedade. Paulo nos chama a esta atenção, vocês são cidadãos do reino. E Paulo, ele não exclui esses cidadãos do mundo. Nós vivemos no mundo. Nós não vivemos num refúgio secreto. Mas Paulo diz assim, ó, enquanto vocês estiverem vivendo nesse mundo, ainda assim vocês fazem parte do reino de Deus, de outra esfera, de outro mundo, de nova identidade. E aí as pessoas que vão olhar você, a sua conduta, elas vão dizer com quem você está andando. Vivemos em uma sociedade mimada, vivemos em uma sociedade despreparada. O jovem hoje não sabe o que quer ser profissionalmente. Vai fazer a faculdade porque o nome é bonito, design de interiores. Oh, design de interiores, que legal, mas eu não sei, eu achei bonito, vou lá ver o que é isso aí. Mas o que? Não sei, eu estou despreparado, chega uma certa idade, os meninos, as crianças, os jovens, os adolescentes não sabem mais o rumo que tomar, porque estão largados. A sua direção e a sua pedagogia é feita na internet. As crianças não sabem mais desenvolver brinquedos mais. É só celular o dia todo. E tudo isso começa a degradar a família. A sociedade, ela está despreparada. Vivemos em uma sociedade abusada. Abusada. Nós não entendemos que temos agora um compromisso com o reino de Deus. Nós cristãos como igreja. E Paulo chama a atenção desses irmãos. As pessoas que nos olham, será que elas podem dizer, você é de Cristo porque Cristo vive em você? Mostra-me com quem tu andas e direi quem és. Que Deus possa estar nos abençoando, meus irmãos, e nos ajudando na sua palavra, nos estruturando para que nós possamos ter uma vida digna do reino de Deus. Que o nosso caráter seja transformado dia a dia por esta palavra maravilhosa. Palavra direta, palavra objetiva. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, Senhor. Como nós somos pequenos diante do Senhor. Como que uma boa porcentagem de tudo que nós falamos, Senhor, infelizmente, nós não a vivemos. Nós dependemos do Teu Espírito, Senhor. Nós dependemos, Senhor, que o Senhor nos direcione a cada instante, a cada momento, para que nós possamos mostrar a esta sociedade que, ainda que vivemos aqui neste mundo caótico, nessa sociedade depravada, porque estão mortos em seus delitos e pecados, ainda que vivemos aqui, nós possamos mostrar o Teu amor, a Tua graça, a Tua gratidão, mostrar que o Senhor é um Deus que regenera, um Deus que muda a nossa conduta. Visita, Senhor, nossas vidas, as nossas famílias, visita nossas crianças, Deus, nossos adolescentes, que estão sendo a cada vez mais sendo mimados, porque a sociedade tem empurrado
Senhor, coisas, questões para desvirtuar a sua atenção da palavra de Deus, e que nós, como família cristã, possamos agir de maneira diferente, como as famílias que não conhecem a tua palavra, porque através de nosso testemunho vivo, nosso testemunho na prática, a tua palavra será ecoada, Senhor, até os confins da terra. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por mais esta manhã e obrigado pela leitura da tua palavra e pelo carinho e o amor que o Senhor tem para as nossas vidas em querer tratar com justiça, com amor e revigorar e animar as nossas vidas para que possamos ter um evangelho diante do Senhor, um evangelho que seja luz e que nós possamos ser luz onde vivemos. Em nome de Jesus, amém.